Dávila, não existe um livro, um código entre os pré-candidatos ou regras que não estão escritas e talvez Renan Santos em alguns momentos ultrapasse essa linha invisível que existe nas pré-campanhas e até nas campanhas eleitorais? Engraçado, que regra que existe de não denunciar um escândalo de corrupção? Então é para ter um acordão implícito entre todas as candidaturas à presidência da República, em que se um inimigo seu for bandido, se um inimigo seu for encontrado pedindo para um banqueiro corrupto dinheiro roubado, mais de 100 milhões de reais, sabe-se lá para fazer o quê? Você não pode chamá-lo de criminoso, você não pode denunciar. Esse é o acordo implícito. Renan seria o grande cara que tá, olha só que grave, ele tá violando esse acordo. O acordo em que você não pode chamar o bandido de bandido. Mas a coisa piora. A coisa piora nesse episódio aí lamentável de comentário que teve aí na Jovem Pan, que eu vou colocar aqui ponto a ponto, porque o sujeito depois basicamente diz que o Renan não tem proposta. E eu venho aqui trazer as propostas de Renan Santos ponto a ponto para rebater esse cara que tá absolutamente desinformado. Antes eu vou pedir para você deixar o seu like, clicar no sininho para receber as notificações. Vamos lá. O Mota tocou numa palavra que eu gostaria de pegar aqui como um gancho para começar o meu comentário: o espetáculo. O Vargas Llosa escreveu um livro fantástico chamado A Civilização do Espetáculo. Tudo virou um espetáculo, virou um grande teatro, virou um grande palco. E aí, nesse palco, cada um representa um papel. E, evidentemente, Renan Santos está representando o papel, né? Uma hora ele quer ser o Milei, outra hora ele quer ser o Espriella, sei lá, ele fica em vários estilos. E vários estilos. Renan sempre teve o mesmo estilo, a mesma fala, o mesmo discurso. Nunca disse que queria ser ninguém. Disse que proposta, ser sincero e falar que vai ter que fazer ajustes duros na economia, lembra o Milei. Ser um candidato de fora que ninguém esperava que venceria e que cresce, lembra o Espriella. Ter pontos em comum não significa que você quer ser alguém. Nunca disse que queria ser alguém, que é igual a alguém. Nunca disse isso, mas enfim. Pra quem não acompanha e quer comentar com base em besteira, com base em coisas tiradas de um orifício metafísico próprio, diz esse tipo de coisa, mas vamos lá. O problema dessa grande sociedade do espetáculo, essa civilização do espetáculo, no qual certamente Renan Santos tem excelentes características para ser esse persona de rede social, mas falta aquilo que eu sempre menciono aqui no programa. Cadê as propostas? Onde é que está a discussão de proposta? De novo, olhem para as candidaturas... No livro amarelo. Cadê as propostas no livro amarelo? Essas consideradas outsiders que venceram a eleição. Olhe para a candidatura do Milei, sempre colocando o dedo na ferida, discutindo propostas. Sim, tinha a parte do espetáculo, motosserra, tal, mas tinha substância na discussão, tinha coragem para colocar o dedo na ferida. Olha o Castro no Chile. Vem cortando, reduzindo o tamanho do Estado, diminuiu a carga tributária de empresas, vem fazendo coisas e sempre disse na campanha que ia fazer. Olha o Espriella, acabou de ganhar. Na Colômbia, o que está dizendo? Vou acabar com a criminalidade, vou voltar a fazer isso aqui, ter economia de mercado para valer, respeitar a propriedade privada. Então, assim, Canhato, ele teve sociedade de espetáculo? Lógico que teve sociedade, o conteúdo de espetáculo, mas teve substância. Cada um se apresentou como aquele que ia resolver um problema que causa muita dor na sociedade. Na Argentina, mais de 300% de inflação. Na Colômbia, a questão da segurança. E Castro, evidentemente, tirando um governo socialista e devolvendo a economia de mercado para os chilenos. Então, Canhato, isso é que eu não vejo nos candidatos de direita. Só vejo o espetáculo. Bom, só vê porque não acompanha. E o mínimo que um comentarista de rádio deveria fazer é acompanhar, é o próprio trabalho, né? Assim como eu faço o meu trabalho de estudar, me aprofundar, de buscar os maiores especialistas para votar com propriedade em cada projeto e para apresentar projetos e relatórios bem fundamentados. Um projeto básico, bem mais simples e bem mais fácil do que o meu, é de você ser um comentarista político e acompanhar vídeos. Se ele tirasse 15 minutos por dia para assistir vídeos do Renan, não ia estar falando tanta merda! Né? Ele tem mais substância, aliás, Renan, do que os exemplos que ele colocou, do que o Espriella, com certeza. Tem uma diferença muito grande de propostas, de profundidade, do que o Milei, ainda assim. O Milei, ele tinha esse discurso fundamental na Argentina em relação à economia. O Renan tem um discurso em relação à economia, à defesa, à segurança pública, ao meio ambiente, à infraestrutura, à racionalidade da administração pública, à reforma do orçamento, à reforma administrativa. Só para citar alguns exemplos aqui. Ah, não tem coragem de colocar o dedo na ferida. Nós estamos falando da reforma
fiscal mais impopular de todas. Nós estamos falando de desindexar benefícios previdenciários do salário mínimo. Nós estamos falando de desvincular o piso da saúde e da educação da receita corrente líquida e da receita de impostos. Nós estamos falando de rever privilégios tributários de mais de 200 bilhões de reais. Nós estamos falando de desvincular emendas parlamentares. Nós estamos falando de acabar com super salários, de fazer reforma previdenciária dos militares, de fazer uma reforma previdenciária mudando os parâmetros com gatilho automático com base na taxa de sobrevida. Fusão de municípios. Município que não se sustenta é só miséria fabricada para domínio do centrão. Município pequeno existe para eleger o centrão, para ter prefeito que, como não tem receita própria, é refém de receita de emenda, emenda vem do deputado, o prefeito depende do deputado, o deputado vende o voto para o governo, o prefeito vende o voto para o deputado, o vereador vende o voto para o prefeito, o eleitor vende o voto para o vereador, e aí é o ciclo interminável, daí a nossa defesa de fusão de municípios, que também parece que o kit Estreza não parou o mínimo para observar essa proposta. Que Estreza. Outra proposta, reforma administrativa, deixar as carreiras mais longas, você não ter tanta desigualdade salarial em relação à iniciativa privada, você ter um piso compatível com a iniciativa privada e você demorar para bater o teto. Hoje, com 15 anos, você já bate o teto e aí você começa o lobby de servidores para bater o extra-teto, né? Porque a carreira não é longa, em vez do sujeito se preocupar em se dedicar, em se esforçar, em se especializar, em aumentar sua produtividade para daí ser promovido dentro do serviço público e ter uma carreira longa, como são as carreiras da iniciativa privada. Ninguém chega no topo de uma carreira da iniciativa privada, com raríssimas exceções, e as exceções em regra são por causa de mérito e não por causa de uma carreira pré-determinada. Pouquíssimas pessoas chegam no topo da sua carreira profissional com 15 anos na iniciativa privada, demora 30, demora 40 anos. O serviço público tem que ser a mesma coisa, né? Nós defendemos isso. Guerra contra o crime, literalmente guerra, decretação de estado de defesa, programa de retomada de territórios, uso das forças armadas, tanto por parte dos seus equipamentos, como também o auxílio operacional para as polícias militares retomarem território, com a adoção do direito penal do inimigo, com uma lei de execução própria para faccionados, com um código de processo penal, com um processo específico para faccionados, com penas mais duras para faccionados. Enfim, propostas não faltam. Lei de responsabilidade gerencial. Nós vamos estabelecer metas, parâmetros de saúde, de educação, de segurança, de saneamento. Se o prefeito não bater o mínimo, ele vai parar de receber os repasses da União. Se ainda assim ele não bater o mínimo, nós vamos assumir as licitações dessa prefeitura, porque muito provavelmente ele está usando para fazer esquema e não para melhorar a vida da população. Se ainda assim não melhorar, nós vamos tirar os direitos políticos, esse sujeito vai ficar 8 anos inelegível. Muito dificilmente a gente vai aplicar a inelegibilidade na lei de responsabilidade gerencial, porque o prefeito simplesmente vai cumprir a sua meta, porque ele não vai querer ficar inelegível, ele vai cumprir com o seu papel, né? Então assim, nós temos as melhores propostas, as mais inovadoras, o que a gente trouxe de melhor do mundo, fusão de municípios, paralelo com o Japão, lei de responsabilidade gerencial, paralelo com a China, né? Investimento, política de Estado de investimento, inteligência artificial, paralelo com os Estados Unidos e com a China, ambiente regulatório de inteligência artificial, paralelo com os Estados Unidos, né? Formação de capital humano, paralelo com Singapura, choque de lei e ordem, paralelo com Singapura, formação técnica, profissional para a maior parte da população, aumentar a qualidade da mão de obra e a produtividade da mão de obra com ensino técnico, paralelo com a Alemanha. Nós trouxemos, e olha só, nós temos, e a gente ainda vai lançar, o livro amarelo com 360 páginas de pura proposta. Diferente do que ele tá falando aí do espetáculo, é óbvio, como ele mesmo falou, todas essas candidaturas de outsider teve espetáculo e faz parte você ter uma comunicação disruptiva. Porque se não tiver espetáculo, quem não precisa aparecer é quem tem a máquina. Quem tem a máquina não precisa de espetáculo, quem tem a máquina não precisa viralizar, quem tem a máquina, tem a máquina. Compra voto, tem governador pedindo voto, prefeito pedindo voto. Então, naturalmente, primeiro, a gente não precisa fingir, a gente não precisa emular. A nossa forma de falar é diferente, porque a classe política tá aí é velha. E eles se comunicam de uma maneira que os velhos se comunicam. Nós temos uma outra maneira de se comunicar, nós temos uma outra forma. Falou, Renan Santos está adaptado a essa persona de redes sociais. Sim, nós crescemos com redes sociais. Diferente de você que não cresceu numa lógica de rede social. Então, é natural que a nossa forma seja diferente. Agora, ter uma forma diferente não significa não ter conteúdo. Compare, e eu desafio aí esse comentarista a falar, comparar com o Zema, compara com o Caiado, compara com o Flávio, compara com o Lula. Quais são as propostas dele? O Flávio, solta meu pai. O Lula tome gás. Zema e Caiado, primeira medida é iniciar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, prioridade do Brasil não é iniciar o Bolsonaro. Prioridade do Brasil é exterminar as lideranças do crime organizado. Prioridade do Brasil é frear o
colapso do orçamento público e fazer com que a nossa nação seja uma nação rica. Isso é prioridade, isso é ter conteúdo, isso é ter fundamento. Não só falar o que a gente quer fazer, mas também como a gente quer fazer. Porque esse comentarista aí falou de um monte de intenções que esses outsiders colocaram, mas em nenhum momento ele teve a capacidade de falar como eles iriam fazer isso. Porque alguns desses outsiders que ele citou falavam em proposta, falavam em como eles iriam fazer, como foi o caso do Milei. Mas ele, que tanto cobrou, tanto falou que Renan não tem proposta, é igual a qualquer outro, não teve a capacidade de citar um paralelo de proposta de fato. Falou coisas genéricas. Ah, devolver economia de mercado. Tá, como? Qual a maneira? Qual é a política pública? Qual é a lei aprovada? Nós falamos do como, nós falamos do onde a gente quer chegar, a gente fala de como a gente chegou até aqui, a gente fala, tem um diagnóstico de onde nós estamos, que nem isso básico os nossos inimigos têm, mas somos criticados justamente por aquilo que nós mais temos, justamente por uma das nossas maiores virtudes, que é ter proposta.